Visão da volta de Jesus. Hoje, dia 8 de abril de 2014, pela manhã, eu tive um sonho onde Deus, creio eu, que tenha me revelado algo sobre a volta de Jesus. Antes de iniciar o que eu vou falar, eu vi algumas cenas e logo passava para outras partes. Eu vi um homem pregando, um senhor já velho pregando, e ele estava cheio do poder de Deus, ele estava pregando isso na minha mente. Eu dizia, nossa, como esse homem está sendo usado, vamos lá para perto, vamos, ele está sendo usado, temos que ficar perto, vamos ver, vamos assistir a pregação. Então o povo ficava vendo, ouvindo e estava impactado com aquilo. Logo que o homem parava de pregar, já era um senhor velho de idade. Eu chegava perto dele, ele começava a soltar palavrões, dizer coisas torpes, coisas pejorativas, palavrões, e isso não condizia com o que ele estava fazendo anteriormente. Então eu me escandalizei com o que eu havia visto. Antes, o homem que estava pregando, assim que parou de pregar, se transformou, virou outra pessoa. Estava falando palavrões, coisas que não condiz com a palavra de Deus e nem com a pregação que ele estava fazendo. Isso foi um motivo de escândalo. Logo em seguida, ouvi uma mulher pregando e ela estava pulando, estava como muito empolgada pregando, falando a palavra e tudo, e era impactante. Então eu fui para perto. Quando eu olhei para a mulher, ela estava com a parte de baixo como se fosse um short jeans muito curto, e a parte de cima também era de alça. Para essa mulher estar pregando a palavra de Deus, aquilo também foi um motivo de escândalo. Eu logo pensei, nossa, como pode essa mulher estar pregando, estar sendo usada por Deus? Olha só como está as vestes dela. Não que eu tenha julgado, mas ninguém vê de costume uma pessoa pregar dessa maneira, entendeu? Então eu não entendi muito bem essa visão. Logo em seguida eu me via passando por uma estrada larga, não muito larga, mas estava toda preta, toda escura, não dava para ver absolutamente nada. Eu sabia que eu tinha que atravessar aquele lugar e eu não queria passar porque eu estava com medo. Mas eu sabia que eu tinha que passar e era como se tivesse demônios nessa estrada, mas eu tinha que ser forte e ultrapassar aquilo, passar por lá e sair de lá. Então, logo em seguida, já era dia, eu estava como se fosse no quintal. Eu estava com a tia minha e quando eu olhava para o céu, de repente, aliás, voltando para a parte da mulher que estava de short pregando, eu chegava para aquele senhor e eu tentava falar que não era daquele jeito, que ele não podia fazer aquilo, que ele estava pregando e logo estava falando aqueles palavrões. Então eu chegava para a mulher também e dizia que que só estava faltando uma coisa para ela, que era se vestir decentemente. Então eu olhava para mim e via que eu estava de calça jeans. No caso, eu dizia para ela que eu também tinha que olhar para mim, porque nessa visão que eu tive, eu sabia que aquelas vestes que eu tava com a calça jeans, a calça não agradava a Deus. Isso no sonho. Nessa visão que eu tive, é como se não agradasse a Deus. Então eu comparava ela comigo. Era como se não tivesse diferença nessa parte, porque aquela calça também não agradava a Deus. Logo, vamos voltar agora para a parte que eu estava com a minha tia. Já era dia, eu olhava para o céu e rapidamente eu vi uma luz. É como se o mundo parasse, a terra parasse naquele momento. Uma pequena luz branca,
como se fosse uma estrela no céu, e essa luz vinha descendo. Essa luz vinha descendo, descendo, e eu não sei como, mas dentro de mim eu sabia que ali era a volta de Jesus. Então eu olhava para a maneira que eu estava com uma calça, estava roupa normal, calça. Então eu lembrava que eu pensei, nossa, eu tenho que correr para dentro de casa, eu tenho que organizar algumas coisas dentro da minha casa, que Jesus está voltando e tem que vestir uma roupa que agrade a Ele. Era isso que vinha na minha mente, aquele temor também, junto com medo, todo à volta de Jesus, nossa. Então não dava tempo eu fazer nada do que eu estava querendo fazer. Não dava tempo eu consertar nada. Então era uma coisa rápida, no abrir e fechar de olho. Eu via, é como se fosse uma estrela, aquela estrela, uma luz branca, brilhava muito. Logo em seguida, eu pegava na mão da minha tia, ela também ficava olhando e eu também. Quando aquela luz jogava um feixe de luz que batia, ia de encontro à terra, o que acontecia era o seguinte: a terra começava a ser destruída e havia uma destruição na terra. A terra se abria e era destruída, e aquela destruição ia crescendo, aumentando. E eu começava a correr e pegava na mão da minha tia, e a minha tia não conseguia correr tão rápido quanto eu, então eu ficava assustada, preocupada, porque ela não estava conseguindo sair dali. É como se a gente estivesse indo para os montes, não sei dizer direito. Eu vi isso e a visão terminou. Quem tiver algum... Como posso falar? Se você tiver alguma interpretação, você pode comentar. Essa foi uma das visões que eu tive. Logo em seguida estarei postando a visão de uma grande torre, de uma grande cidade de pedra, que foi anterior a essa que eu tive agora, a esta. Logo em seguida estarei descrevendo essa visão e também a terceira, que é a antepenúltima, anterior a esta última que eu tive.